Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja nesse momento sobre a tua vida, bem como sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração neste momento, uma palavra que com certeza vai nos trazer consolação, vai nos trazer exortação e vai nos trazer edificação. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é o instrumento que Deus utiliza para não somente nos fortalecer na fé, como nos orientar, nos direcionar no caminho de vitória. Então eu quero deixar aqui 1 Coríntios, um texto para a gente estar meditando, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 57. É um versículo que eu faço muito menção dele, gosto demais dele, a maioria das oportunidades que tem, sempre é o meu versículo introdutório, e eu quero compartilhar com você aqui neste momento. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 57, e eu vou complementar o verso 58, onde Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acho interessante que no versículo 7, Paulo enfatiza aqui que Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória. Ou seja, Paulo está dizendo que nós somos vitoriosos, que nós já alcançamos vitória da parte de Deus. Eu acho interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 57 do capítulo 15 de Coríntios, Paulo diz que nós somos vitoriosos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá no capítulo 1, no versículo 3, Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas eu não quero falar de bênçãos, eu quero falar de vitória, porque quando se trata de vitória, antes de uma vitória existe uma batalha, antes de uma vitória existe um esforço, um empenho, uma dedicação. E se tratando de guerra, nós sabemos que o exército que se empenha mais, que luta mais, que usa mais de estratégias militares, com certeza vai lograr êxito em alcançar a vitória. Então Paulo está dizendo aqui que em Jesus nós temos algumas vitórias muito importantes. Eu não quero falar de bênção, repetindo aqui, eu quero falar de vitória. Porque a partir do momento que nós temos vitória, automaticamente vem sobre nós bênçãos. Quais são as vitórias que eu quero citar aqui, que nós alcançamos da parte de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A primeira vitória que eu quero falar nessa noite é a vitória sobre o pecado. Por que a vitória sobre o pecado? Porque nós vemos que desde a história de Adão, desde lá do princípio de todas as coisas, desde lá do Gênesis, o homem ele perdeu uma grande batalha. O homem ele foi derrotado no Éden. Derrotado por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele cumprir. Porém, ele desobedeceu esta ordem, dando ouvidos às artimanhas de Satanás. Primeiro, nosso adversário enganou Eva, sua mulher, e essa, por sua vez, conduziu também Adão ao engano. Porém, Adão sabia muito bem que ele havia sido alertado por Deus para não tomar aquela decisão, não agir daquela forma, porque senão ele seria derrotado pelo pecado. E dali por diante o homem vem vivendo uma vida de derrota.
Mas a primeira vitória que nós alcançamos a parte de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a vitória sobre o pecado. Olha só, por que sobre o pecado? Porque em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o mesmo apóstolo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, a partir do momento que Cristo Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A partir do momento que Cristo Jesus veio a este mundo para cumprir uma promessa feita lá no Éden, em Gênesis 3,15, para pisar na cabeça da serpente, para resgatar o homem da maldição do pecado, nós alcançamos vitória por meio da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, Paulo diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Que todos que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado seria a morte. Mas Deus em Cristo Jesus nos deu vitória sobre o pecado. O pecado, ele pode ser vencido, a vontade, o desejo pecaminoso, ele pode ser vencido pelo reconhecimento da obra expiatória sacrificial de Cristo por nós. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. Nós estávamos destituídos da presença de Deus, afastados da presença de Deus por causa do nosso pecado, que foi herdado através de Adão. A humanidade viveu em pecado, pecando continuamente, mas Jesus Cristo, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira vitória que nós temos é a vitória sobre o pecado. O pecado já não tem domínio mais sobre as nossas vidas. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus disse em João 8, 32, 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós alcançamos essa vitória grande sobre o pecado, mas não por nosso esforço, não porque nos esforçamos e lutamos, porque somos bonzinhos, porque tentamos agradar a Deus, não. É porque Cristo Jesus, ele tomou sobre si o nosso pecado, ele tomou sobre si a maldição que estava sobre nós. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, mas foi levado ao matadouro, por amor a mim e por amor a você. Então, querido, entenda isso. É por isso que Paulo está dizendo, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Eu fico vendo tantas pessoas se esforçando para vencer na vida financeira, na vida conjugal, na vida emocional, enfim, em todas as áreas da vida, mas se esquece que a maior vitória nós alcançamos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conquistou para nós a maior vitória que poderia ser conquistada, que é a vitória sobre o pecado. Porque outrora nós vivíamos debaixo do jugo do pecado e automaticamente condenados à morte eterna. Mas hoje, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado nos trazia condenação, o pecado nos trazia culpa, o pecado nos trazia afastamento de Deus,
O pecado nos trazia o julgamento da ira divina, mas Cristo Jesus, assumindo a forma de servo, a Bíblia diz, sendo obediente até a morte, morte de cruz, ele conquistou para mim e para você esta vitória gloriosa, que é a vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado já não pode dominar aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que crê na morte sacrificial de Cristo. Aquele que crê que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu poderia falar muito mais, mas eu quero resumir bastante o tempo, então entenda isso. A primeira das grandes vitórias que você teve na sua vida foi a vitória sobre o pecado por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pecado, entenda, a palavra pecado do grego hamartia significa errar o alvo. Quando o homem pecou, ele errou o alvo. E qual era o alvo primordial do homem? Andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando o homem pecou, ele errou o alvo. Mas Cristo Jesus, pela sua morte sacrificial, nos trouxe de volta para o caminho que conduz a Deus, nos trouxe de volta para o propósito que agrada a Deus. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração. Segunda vitória que eu quero falar nessa noite está lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Em Tiago 4, 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A segunda grande vitória que nós tivemos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a vitória sobre Satanás. Da mesma forma que o diabo lá no Éden, ele induziu o homem a pecar, a transgredir a ordem divina, trazendo sobre si as consequências sérias do pecado. Ele vem desde os tempos primórdios, tentando de toda forma destruir, aniquilar, dizimar a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Quantas pessoas ainda continuam escravas de Satanás, continuam escravas do inimigo das nossas almas. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Cristo Jesus nos deu autoridade para vencer o inimigo. O texto aqui está dizendo que nós temos que sujeitarmos a Deus, ou seja, colocarmos no centro da vontade de Deus, estarmos obedientes à voz e à vontade de Deus. E não é para temer o inimigo, a Bíblia diz que é para resistir. Essa palavra resistir aqui fala de luta, fala de confronto. A única coisa que a Bíblia manda nós fugirmos é das tentações. A Bíblia não manda fugir de Satanás, a Bíblia manda enfrentá-lo, mas não enfrentá-lo com a nossa força, não enfrentá-lo com o nosso conhecimento, com a nossa autoridade, mas enfrentá-lo no poder e autoridade que há na palavra de Deus, no nome de Jesus. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, ele teve vitória sobre Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites ele esteve ali jejuando, teve fome. E o inimigo das nossas almas tentou ele em áreas da sua vida. Tentou ele pela necessidade de comer. Tentou ele pela necessidade de ser notado. Tentou ele pela necessidade de poder. Satanás, ele tenta muitas vezes nós em muitas áreas da nossa vida. Cada um sabe aonde ele é tentado. Mas Jesus Cristo nos deu vitória sobre o nosso inimigo. Jesus Cristo nos deu poder para resistir ao adversário de nossas almas. Ele não só nos deu poder, como ele nos deu exemplo para que possamos vencer.
Quando o inimigo das nossas almas tentou Jesus lá no deserto, por 3 vezes, Jesus repreendeu o inimigo através da palavra de Deus. Quando ele tentou pela fome, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentou de novo. A gente entende uma coisa através disso: o inimigo, ele nunca vai desistir na primeira tentativa. Ele vai estar sempre, como diz Pedro ali no texto que eu citei, sempre ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós, munidos do poder da palavra de Deus, da autoridade do nome de Jesus, fizermos como Jesus fez lá no deserto, nós podemos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Nós podemos resisti-lo em nome do Senhor. Eu fico triste porque tem pessoas que correm do diabo, porém querem enfrentar o pecado. Não venha enfrentar o pecado, querido. Fuja do pecado. Fuja das tentações. Paulo, aconselhando a Timóteo, um jovem pastor, ele diz: foge, Timóteo, das paixões da tua mocidade, segue a fé e a justiça. Jesus, em muitas situações na sua vida ministerial, ele teve que fugir, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus. Como homem, ele fugiu, porque ele entendia que tudo aquilo que é carnal, temos que fugir. Mas quando se trata do inimigo das nossas almas, nós temos que resistir e vencer no poder do nome de Jesus. Então entenda isso. Você é vencedor. O Senhor te dá autoridade para vencer a Satanás. E melhor ainda, em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo diz assim: em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Hoje ele pode tentar, hoje ele pode investir, porque ele não brinca. Eu ouvi certo pregador dizer uma vez que o homem trabalha, o homem se cansa e o homem dorme. O diabo trabalha, ele nunca se cansa, ele nunca dorme. Hoje ele pode investir contra as nossas vidas, nós vamos estar resistindo no nome de Jesus, mas vai chegar o dia que, pela autoridade do nome e do poder que há no nome de Jesus e na palavra de Deus, nós vamos esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas persevere, resista, não retroceda, não fuja, enfrente no poder e autoridade do nome de Jesus. Não subestime os seus ardis, porque ele é ardiloso, ele é astucioso, ele é mestre em armar ciladas. E entenda uma coisa: ele não tem pressa para agir, para tramar as suas ciladas, para poder nos derrubar. Mas munidos das armaduras de Deus, como diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 6, nós podemos resistir firmes no dia mau e, tendo permanecido, tendo lutado, permanecer firmes em nome do Senhor Jesus. Então a segunda grande vitória que Deus nos dá em Cristo Jesus é a vitória sobre Satanás. Tem muita gente que vive aí oprimida pelo diabo, porque desconhece a vitória que Jesus lhe deu sobre o inimigo da sua alma. Resista ao inimigo, enfrente-o no poder do nome de Jesus. Não subestime, volto a repetir, não subestime os seus ardis, mas confie na promessa de Deus, confie na palavra de Deus, haja segundo a palavra de Deus e você vai ver com certeza que Deus em Cristo Jesus te dá vitória sobre o inimigo da sua alma em nome de Jesus. A terceira grande vitória que eu quero citar nesta hora está lá em 1 João capítulo 2, versículo 16. Olha o que o texto diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Aí no versículo 2 de 2 João, no capítulo 5, aliás, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Assim vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Aí o texto continua dizendo, versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A terceira vitória que nós temos, querido, é a vitória sobre o mundo. Como assim o mundo? Eu não estou falando do mundo geográfico, eu não estou falando do mundo cosmos, eu estou falando do sistema mundano que tem operado no mundo. Você já reparou como o mundo, com relação ao sistema, às diretrizes, está indo de mal a pior? O nosso país mesmo está enfrentando uma grande onda de corrupção, mais ainda agora, nesses tempos de pandemia. Você já reparou como esse sistema mundano corrupto tem se aflorado cada vez mais no meio político? Isso tem prejudicado a nação brasileira, isso tem prejudicado o cidadão de bem. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por esse sistema corrupto? A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus nos deu poder para vencer o mundo. Nós, como crentes em Jesus, aquele que aceitou a Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que já recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhe dá poder e autoridade para vencer o sistema do mundo, para não se corromper segundo o sistema deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós somos cidadãos deste mundo, mas a nossa cidadania maior está nos céus. A nossa identidade maior é celestial, porque a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós estamos neste mundo, mas não compactuamos com ele no sentido de sistema, no sentido de se adequar aos padrões, aos moldes deste mundo. Quando Paulo fala, não vos conformeis, essa palavra conformar, ela vem do grego suskematsu, que quer dizer se amoldar, tomar a forma. É como você pegar um copo vazio e colocar água dentro dele. A água, ela toma a forma do copo, ela passa a ter a forma do copo. Nós não estamos no mundo, mas não podemos tomar a forma do mundo. Estamos no mundo, mas não podemos andar de acordo com o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que Deus em Cristo lhe deu vitória sobre o mundo e ele acredita e vence cada dia o mundo, ele permanece para sempre. Mudam-se leis, mudam-se costumes, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E todo aquele que anda em obediência à palavra de Deus, que não se amolda, que não busca os interesses do mundo, ele permanece. E não somente nesse mundo, mas ele permanecerá para sempre na eternidade. Então entenda esse princípio nesta hora. Você venceu o mundo. O mundo, o sistema, não tem poder sobre a sua vida. Você não tem por que andar segundo os padrões do mundo. Nós fomos chamados em novidade de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, é assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, mas eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, nós somos nova criatura. Nós vencemos o mundo em nome de Jesus. E a quarta e última vitória que nós temos, eu quero citar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Versículo de número 35 também para complementar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versos 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entenda isso. A quarta e última vitória que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus é a vitória sobre as dificuldades, sobre as tribulações, sobre as adversidades e sobre os nossos inimigos. Eu sei que esse mundo que nós estamos vivendo e o momento que estamos vivendo é um momento caótico, é um momento de uma pandemia que está infestando toda a humanidade. É um momento de caos na política, é um momento de caos na economia, é um momento que tem levado muitas pessoas ao desespero, muitas pessoas a adquirir para si doenças emocionais devido à pressão psicológica, à pressão social, à pressão política, enfim, a pressão em várias áreas da vida movidas por essa pandemia que tem se arrastado por mais de um ano sobre a humanidade. Eu sei que nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas a Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos deu vitória sobre as adversidades, sobre as dificuldades, sobre os problemas da vida. Sabe por que Ele nos deu vitória? Porque Jesus nos garantiu essa vitória na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João 16:33, Jesus disse o quê? Tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele venceu o mundo para nos dar uma prova concreta de que firmados nele nós podemos vencer as adversidades que tão de perto nos assolam. Jesus venceu o mundo para nos dar exemplo de que podemos vencer no nome dele, podemos vencer confiantes na sua palavra, seguindo o seu exemplo. Então, querido, Deus em Cristo Jesus, ele nos deu vitória sobre as lutas. Talvez você está sofrendo agora, está passando uma dificuldade, não só com relação à pandemia, mas talvez uma outra situação, uma outra adversidade, quer na vida financeira, quer na vida espiritual, quer na vida física, eu não sei que área. Eu sei que hoje todos nós enfrentamos problemas. Problemas fazem parte do cotidiano da nossa vida. Mas nós precisamos entender uma coisa. Com Jesus no barco, a vitória é certa em nome de Jesus. Com Jesus no barco, com Jesus na nossa vida, nós temos a certeza que não estamos lutando sozinhos. Nós temos a certeza que não estaremos desamparados. Jesus disse, ele disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós não estamos sozinhos nessa pandemia. Você não está sozinho nos problemas que você enfrenta. Basta que você entenda, que você creia, que você busque a presença de Jesus e creia que Ele é poderoso para te dar vitória, porque Ele nos deu essa promessa. O que Paulo disse no versículo 31 que eu citei? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ainda diz mais: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas o verso 37 diz assim: mas em todas, ele não disse em algumas, ele disse em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós precisamos entender esse princípio. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá vitória sobre o pecado, nos dá vitória sobre o diabo, nos dá vitória sobre o mundo, nos dá vitória sobre as lutas e sobre as adversidades. Nos dá vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Porque a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Ó morte, Paulo diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Aí que ele chega a dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, finalizando esta palavra aqui,
Entenda esse princípio para a sua vida. Deus te faz vitorioso em Cristo Jesus. Deus te faz, antes de ser abençoado, Deus te faz vitorioso. Vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre o diabo, vitorioso sobre o mundo, vitorioso sobre as lutas e adversidades. Você é mais do que vencedor. Você não é vencedor. Vencedor é quem vence nesse mundo. Mas aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus, que receberam a Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então que Deus em Cristo te abençoe através dessa palavra. Se apegue a essa palavra. Entenda que você é um vencedor. Talvez você está passando um momento de luta agora, um momento de adversidade, mas não fique triste, não desanime, não desespere e não volte atrás. Não negue a sua fé, não abandone Jesus, porque em todas essas coisas, saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a sua família. Em nome de Jesus, um forte abraço, fique na paz.